Olá, queridos alunos do sexto ano da Rede Municipal de Ensino de Tijucas. Sejam bem-vindos novamente à aula de História, professora Daniela. O tema da nossa aula de hoje, pessoal, é o povoamento da América, a chegada do homem à América, as possíveis rotas, de chegada do homem na América. Semana passada vocês estudaram com a professora Léo o surgimento dos primeiros hominídeos, as características principais de cada um. E vocês estudaram que esses primeiros hominídeos teriam surgido na África. Então é que a África ela é considerada o berço da humanidade. Tá? Bom, a maioria dos estudiosos, então, a gente vai ver à frente, vou mostrar para vocês com um mapinha, bem legal, as possíveis rotas, de que maneira então esse homem teria se deslocado da África, passado pela Ásia, pela Europa, atravessado o oceano, a gente vai ver depois. Mas, enfim, como é que ele chegou na América? Não há um consenso, tá, pessoal? Tem estudiosos que defendem 11 mil anos, 15 mil anos. A gente tem aqui a Nied Guidon, que é uma especialista no assunto, que ela já defende 50 mil anos de presença de homem na América, tá? Pessoal, como é que são feitos esses estudos? Já que a gente está falando, de um período bastante nosso, tá? Desculpa. Então, os arqueólogos, pessoal, eles se utilizam do método carbono 14. Na verdade, o professor de química ele vai explicar melhor para vocês essa técnica utilizada pelos arqueólogos. Mas é basicamente assim. Fósseis humanos, fósseis vegetais, madeira, moluscos, tudo que tiver átomo de carbono 14, ele é possível de estudo através do carbono 14. Na verdade, é uma questão da radiação. A partir do momento em que esse ser morre, ele vai perdendo radioatividade, e aí tem ali a questão certinho do período de vida, então, do carbono 14. E aí eles conseguem, então, identificar o período, que esse fóssil, então, viveu na Terra, tá? É bem legal, mas o professor de Química explica melhor para vocês, só para vocês saberem, então, como é que ter uma noção dessa técnica, tá? Uma técnica científica, pessoal? Porque todas as teorias, elas têm que ter embasamento científico. Bom, como é que estão as pesquisas sobre o tema no nosso país, tá? Gente, eu deixei um vídeo para vocês no início da aula, que é muito legal. Na verdade, é uma reportagem do Fantástico, ele aborda muito bem a questão da arqueologia no Brasil, fala dos fósseis, fala da megafauna, das teorias, então, mostra a Luzia. E eles reproduzem em computação gráfica muito bem esse cotidiano da arqueologia no Brasil através dos estudos. Então, dá uma olhadinha nesse vídeo, ele vai complementar e muito bem, você vai conseguir entender bem essa questão, de como é que esses estudos são feitos, com base no que eles são feitos, que são os fósseis, os vestígios deixados pelo homem, aquilo que o homem produziu, os fósseis em ser humano, tá? Assiste o vídeo, tanto é que tem uma atividade em relação a esse vídeo, tá? Aqui, pessoal, aqui a gente tem a Luzia. Quem é a Luzia? Por que ela é tão importante para nós? Bom, o fóssil de Luzia foi encontrado na região de Lagoa Santa, em Minas Gerais, sendo o fóssil mais antigo que viveu no Brasil, com cerca de 12 mil anos. Ela tinha feições de origens australianas e africanas. Pessoal, vamos guardar isso daqui, que lá na frente vocês vão entender por que é importante, então, essa questão das feições australianas, que vai derrubar, na verdade, uma teoria que até então era mais aceita, que o homem tinha chegado à América através do Estreito de Bering. Mas, vamos guardar essa informação, tá? No momento, eu quero que vocês conheçam a Luzia, tá? Aqui a reconstituição da face dela, certo? E... pessoal, interessante que a Luzia, ela estava no Museu Nacional e sofreu um incêndio em 2018, Ainda bem que eles conseguiram recuperar esse crânio, que é fantástico, então, para os estudos arqueológicos do país. Lembre-se, está aqui, então, a reconstituição do ser humano mais antigo que viveu no Brasil. Encontrado, pessoal? Um fóssil encontrado, não é que ele tenha sido mais antigo, mas... Bom, aqui, pessoal, a gente tem novamente, então, a Serra da Capivara, no Piauí, que a gente já comentou na outra aula, a questão dos sítios arqueológicos.
fantásticos, então, para as pesquisas sobre arqueologia no Brasil. Os sambaquis. Falando de arqueologia, falando dos estudos, então, da presença desse homem 10 mil anos atrás, né, no Brasil, a gente tem que falar de sambaquis. Quem eram os sambaquis, né, pessoal? Os sambaquis eram os povos que habitavam, então, o litoral brasileiro, o nosso litoral catarinense, grande presença, então, dos sambaquis, que eram povos aborígenes, comiam moluscos que viviam dentro de conchas chamadas sambaquis. Eles amontoavam, então eles comiam e jogavam essas conchas, faziam grandes montes com elas. Esses montes eles datam então de cerca de 10 mil anos atrás. Os maiores sambaquis brasileiros foram encontrados na cidade de São Francisco do Sul, Jaguaruna, Laguna e Garuva, no estado de Santa Catarina, onde temos formações com 30 metros de altura e 400 metros de extensão. Quem já foi em direção à Laguna, pela 101, consegue observar tranquilo, é muito legal, né? Imagina, né, pessoal? Olha a altura, 30 metros, todo respeito, mas é comer molusco, né? Tá aqui a imagem, então. Aqui, né, a imagem de um sambaqui. Esse tem cerca de 5 mil anos de idade, é considerado o maior do Brasil, em Jaguaruna, tá? 5 mil anos de idade, tá? Bom, megafauna. Vamos falar da megafauna. Gente, o vídeo que eu indiquei para vocês, ele fala muito bem, muito legal. Você consegue visualizar muito bem essa questão da megafauna, né? O que é a megafauna? O nome de conjunto de animais de grande porte já extintos que conviveram com seres humanos na pré-história. São exemplos de animais da megafauna: mamute, leão das cavernas, rinoceronte gigante, né? No Brasil foram encontrados fósseis de animais da megafauna que conviveram com os seres humanos entre 12 mil e 4 mil anos atrás, como o mastodonte, a anta gigante e a preguiça gigante. Aqui a gente tem uma imagem, então, da preguiça gigante, né? Reconstituição do fóssil. Uma preguiça poderia alcançar até 6 metros de comprimento, na verdade, e 4 metros de altura. Gente, gigante, né? Muito legal. Bom, aí a gente vai entrar então nas possíveis rotas, né? Vocês me perdoem, eu não fechei o parênteses ali. Nas possíveis rotas, então, chegada desse homem à América. A mais provável, né, que se tinha então, era que o caminho percorrido pelos primeiros povoadores, né, teria sido pelo Estreito de Bering, durante a última glaciação, quando a região teria sido transformada em terra firme. Na verdade, uma ponte de gelo possibilitando a travessia da Ásia para a América. Os humanos que vieram por esse caminho, não conheciam as navegações, viveram a travessia a pé. Pessoal, o que a prof falou? Leu rapidinho aqui, vamos explicar aqui. Bom, aqui, gente, é o Estreito de Bering, tá? Na última glaciação, ele estaria congelado e aqui seria uma ponte de gelo. Então, segundo a teoria, né, do Estreito de Bering, o homem ele teria saído da África, passado pela Ásia e teria atravessado esse estreito a pé, ido em direção então à América do Norte. Tá? Foquei para vocês que seria então na era glacial, aqui teria sido uma ponte de gelo, formada uma ponte de gelo que daria para passar a pé. Bom, o que acontece? Aqui vai falar a mesma coisa. Só vou mostrar um mapinha aqui para vocês. Lembra quando eu falei para vocês que a Luzia, eu vou aproveitar o mapinha aqui, depois eu volto, tá, pessoal? Tô chegando no mapinha. Bom, lembra que eu falei para vocês que a Luzia, ela tinha características africanas e australianas, tá? Então, o que acontece é que se o homem tivesse a Néa de Guidon, né, ela derruba a teoria do Estreito de Bering, né, que o homem teria saído, então, essa aqui é do Estreito de Bering. O homem teria saído da África, passado pela Ásia e teria atravessado aquela ponte de gelo, né, vindo para o Alasca, passado pela América do Norte e na América do Sul. Essa é a teoria do Estreito de Bering. Tá? O que aqui está a Transpacífica, tá, pessoal? Peço desculpa, mas na verdade a Transpacífica é essa daqui. Ela também tem o Estreito de Bering aqui, tá? Tem duas, na verdade, vocês estão vendo o 1 e o 2, certo?
Bom, então, como a Luzia, que é aquele ser humano mais antigo que viveu no Brasil, ela teria características australianas e africanas. Se o homem, então, tivesse vindo pelo Estreito de Bering, a Luzia não poderia ter características australianas, tá? Então, como ela tem, aí a gente vai voltar aqui na rota transpacífica, né? A teoria do povoamento pelas ilhas do Pacífico. Então, a gente já falou em duas, aliás, nós falamos do Estreito de Bering, tá? Vocês já entenderam que seria atravessar a pé, né? Aquela ponte de gelo. Agora a gente vai falar das ilhas do Pacífico. Essa teoria defende que os primeiros povoadores teriam se deslocado da Ásia para a América ao atravessarem o Oceano Pacífico, navegando de ilha em ilha em pequenas embarcações. Agora a gente vai ver na prática, né, o que seria. Então, que eles teriam saído da Ásia, teriam passado pela Austrália e teriam ido de ilha em ilha, né, através das suas embarcações, está aqui as embarcações, né, até chegar à América. Mas aí a gente tem também, de repente, né, ele pode ter chegado na América do Norte, ter ficado lá. Tem vários, porque aqui também nós temos sítios arqueológicos, né, a gente tem a presença do homem na América. Então, essas são as possíveis rotas, tá? Tem muitos pesquisadores que contestam porque não poderia ter chegado pelo oceano, porque as embarcações não tinham... era uma embarcação, então, de 10, 15 mil anos atrás, que ela não teria condições de fazer essa travessia, mas, enfim, é uma teoria, tá? Então, aqui nós temos duas teorias, a do Estreito de Bering e a da Rota Transpacífica, tá? Que teria passado, então, de ilha em ilha, pelo Oceano Pacífico, até chegar à América, certo? Depois, a gente tem a hipótese de migração atlântica e a hipótese de rota costeira, tá? Eu vou para o mapinha que fica melhor para vocês entenderem, tá, pessoal? A do Oceano Atlântico, então, o homem teria saído da Europa, vocês estão vendo essa... Eu até utilizei a imagem da apostila de vocês, né? Ele teria saído da Europa e pelo Oceano Atlântico, que aqui é o Oceano Atlântico, né, pessoal? A gente tem que lembrar que esse é um globo que está aberto, tá? Então, que esse homem teria saído do Oceano Atlântico, da Europa e pelo Oceano Atlântico ele teria chegado à América do Norte. E depois a gente tem a rota costeira, tá? Que afirma que os primeiros habitantes da América teriam navegado da costa da Ásia até a América do Norte e depois ido em direção ao sul pela costa do continente, tá? Volto novamente no mapinha para poder explicar para vocês. Eu fico olhando as imagens, né? Mas eu tenho que focar aqui também, porque senão eu não consigo mostrar para vocês, tá, pessoal? Bom, essa aqui é a rota costeira, tá? Então, segundo essa teoria, o homem ele teria saído da Ásia e pela costa, ó, passado o Oceano Pacífico, e pela costa da América do Norte. Daí, aqui são as indicações de sítios arqueológicos, aqueles que eu comentei com vocês, né? Teria adentrado, então, a América do Norte e depois a América do Sul, né? E assim por diante, tá? Essas, então, são as 4 teorias prováveis de chegada do homem à América, lembrando que não há um consenso, o que se tem são estudos, pesquisas científicas, mas o que é mais legal disso tudo é a gente entender o cotidiano dessa arqueologia, os povos que viveram, a megafauna, né? Aquilo que habitava, então, o nosso país, a nossa região, o nosso continente, na pré-história, tá, pessoal? Isso é muito legal, certo? Espero que vocês tenham entendido. Assistam o vídeo que ele vai dar vai abrir assim a questão do conhecimento de vocês para vocês entenderem então essa megafauna. Aliás, megafauna não, a pré-história brasileira e um pouquinho então da chegada desse homem, né, do cotidiano desse homem de 10, de 15 mil anos atrás, certo? Vai falar das pesquisas também, que é bem legal, tá? Bom, aí as atividades, tá, pessoal? Bom, antes aqui, só para recordar mais uma vez, né? Peraí. Para fixar bem, para vocês entenderem, então, né? Que todos esses vestígios vão levar, então, a 4 teorias prováveis, né?
A gente tem a primeira lá, que é do Estreito de Bering, que o homem teria saído da Ásia, passado a pé pelo Estreito de Bering, chegado à América e depois à América do Sul. Trabalhamos ela lá atrás, certo? Aqui é a hipótese da costeira, né? Que o homem teria saído da Ásia, passado pelo Oceano Pacífico, adentrado a América do Norte, chegado à América do Sul, navegando pela costa, tá? Bem próximo da costa. Tem também a questão da rota transpacífica, né? Que o homem teria, então, saído da Ásia, passado pela Oceania, né? Pelas ilhas, seguindo, se deslocando pelas ilhas do Pacífico e chegado, então, até a América do Sul, certo? E tem também a questão da rota do Oceano Atlântico, né? Que ele teria saído, esse homem teria saído da Europa, passado pelo Oceano Atlântico e chegado então à América do Norte, e assim se deslocando, certo, pessoal? 4 teorias possíveis da chegada do homem até a América. Lembrando que ainda não há um consenso sobre qual foi, tá? Até lá a gente vai estudando todas, né, pessoal? Vocês descobrirem ou não, eu falei para vocês, cada novidade, né, o legal da história, o legal da arqueologia é que não é exato, né? Todo dia isso pode ser reconstituído, isso pode ser transformado. Sempre que existem pesquisas novas, informações novas, a gente vai agregando, então, e cada vez mais chegando a reconstituir, então, esse passado, nossa pré-história, da maneira mais provável possível. Tá, pessoal? Então, uma das atividades é assistir o vídeo que eu deixei para vocês, tá? Tá aqui o linkzinho, tem lá no início da aula. Assistam, é muito legal, vocês vão gostar bastante, tá? Aqui tem algumas indicações, quem tiver fazendo impresso, daí vai fazer, na verdade vocês vão fazer, quem estiver fazendo online, vai fazer o registro de 3 informações do vídeo que eu pedi para vocês, solicitei que vocês assistissem, tá? Quem estiver fazendo impresso, aí vai fazer 5 informações de todo o conteúdo que foi trabalhado, tá? Bom, eu deixei também as atividades da apostila das páginas do 298 e 299. Faz, tira foto, envia para o professor. A atividade do vídeo, faz, registra as informações, tira foto e envia para o professor. Tem também ali as questões, né, de múltipla escolha da plataforma que vocês conseguem fazer tranquilo. Só, certo? Só vou passar aqui a próxima para finalizar a aula de vocês. Bom, aqui, na verdade, eu teria que ter descido. Aqui. Tá, pessoal? Aí, as outras questões são de múltipla escolha, vocês conseguem fazer tranquilamente, certo? Grande abraço a todos vocês e até a próxima aula. Tchau!